Ok, eu vim dar a resposta para nossa irmã Ana Paula Valadão. Por quê, pastor? E você está citando o nome? Porque ela gravou um vídeo, publicou e mandou um recado aos pastores. E como eu sou um pastor, pela misericórdia de Deus, vim dar a resposta. Ela pediu, né? O vídeo você acha no YouTube, ela mandando um recado e até exortando, né? Chamando a atenção dos pastores do Brasil, pelo fato de aqueles que continuam congregando, né? E ela convoca o povo, exorta e até orienta as ovelhas, né? A desobedecerem os pastores e não congregar nesse tempo, né? Então, eu trago aqui a resposta à nossa irmã Ana Paula Valadão, porque sou um pastor e foi endereçado a mim também, né? Então, a primeira coisa que ela diz na entrevista dela, né, na live, lá no videozinho que ela grava, ela diz o seguinte, eu vou fazendo aqui, anotei algumas coisas, né? Por que será que os líderes não querem parar? Ela faz essa pergunta, né? E ela faz vários comentários e um deles, né, o primeiro que ela diz, será que é por... Ela insinua, né, que é por causa do dízimo, dos dízimos e das ofertas, né, com que os pastores que não estão aderindo à paralisação dos cultos, ao isolamento social, ao confinamento social, né, estão por causa de dinheiro, né? E isso, irmão, isso merece uma resposta. Até porque a Bíblia, Tito diz que, em Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, para quem é puro, todas as coisas são puras. Mas para quem não é puro, é contaminado, tudo está contaminado. E Jesus também diz, vou botando esses textos aí embaixo, que a boca fala o que o coração está cheio. Então essa insinuação, né? Ela joga essa poeira, né? Essa coisa no ventilador, assim, ela tem milhões, milhares, não sei, de seguidores, seria por causa de dinheiro, né? Por que será que os pastores não querem parar? E essa insinuação dela, isso flui certamente porque há alguma coisa no coração dela. E aí, minha irmã, eu quero dizer para você, e aí eu endereço essa palavra a você, que não é todo pastor que tem a visão que você tem, né? Eu vi agora uma resposta de um pastor para ela, do pastor Cida Malafaia, desafiando, dizendo até assim, pergunte para os pastores os cachês milionários que ela cobra para cantar. E aí talvez ela diga isso porque há isso no coração dela, né? De se mover, de conduzir seu ministério em favor da questão financeira. Não é por isso não. Eu expliquei aqui já em outros vídeos porque a gente não vai parar de congregar. E eu quero mostrar aqui para ela e para todos, e que eu mando esse vídeo, eu mando esse livro em PDF, porque esse aqui foi um irmão que me presenteou com 100 livros no dia do meu aniversário, mas ele está em PDF, esse livro, que eu escrevi, Estelionato Espiritual, 171, né? E aí eu tomo aqui a liberdade aqui, bem rápido aqui, para mostrar um pouco aqui, né? Só para ler para você, eu falo aqui da hipnose que muitos obreiros 171, ministros, né, da palavra, hipnotizando as pessoas, do perigo disso e de que ministrar essas coisas, oferta, e é bíblico, dízimo e oferta, mas tem que ser com muito equilíbrio e muita consciência, porque isso é um ato de gratidão e de consciência. Eu falo da oferta da viúva pobre, tão usada, né, pelos pregadores da prosperidade, para poder arrancar dinheiro do povo, o comércio dos amuletos mágicos, tem até um vídeo dela aí que ela mostra uma toalhinha, né? Eu falo isso aqui e explico por que Paulo, o que aconteceu no tempo de Paulo dos aventais, não era vender nada daquilo e nem comercializando, o viver pela fé, né? Eu falo aqui das pessoas iludidas pela riqueza e termino dizendo, falando algumas coisas. Tá aqui, ó. Eu mando para você em PDF para você ler. Isso aqui é a nossa mensagem. Visite a nossa igreja. É pequena, tem poucos membros, mas venha ver a mensagem que é pregada e como a gente conduz, que não tem nada a ver com essas insinuações e essas palavras aí de achar que a gente está congregando por causa de dízimo, de oferta e de dinheiro, né? Então, eu quero só ir respondendo aqui as perguntas. E outra coisa, ela diz assim, se for por causa disso, tem aplicativo. As ovelhas mesmo em casa podem. É porque ela vive em outra realidade.
Ana Paula, nem todos têm aplicativo. Você está falando para um Brasil que nem todos têm internet, Wi-Fi para assistir cultos online em casa, aplicativos para estar transferindo dinheiro para a conta da igreja, ou seja lá o que for. A realidade que você prega é a da Flórida. Pega para lá, deixa o brasileiro viver aqui. Você não foi embora? Deixa que aqui tem ministros. Deus levantou pastores e ministros para ministrar aqui, tá bom? Então essa é a primeira resposta. A igreja, ela disse, a igreja só cresce em tempo de dificuldade, se for um tempo de dificuldade. E é mesmo, porque é quando ela é purificada, é quando na dificuldade, na prova, na perseguição, é quando os verdadeiros cristãos, os convictos, os que realmente amam a Deus se posicionam e permanecem, congregando, cultuando, seguindo a vida normal, como Daniel depois do edito, como Sadraque, Mesaque e Abednego depois da ordem para se ajoelhar, como tantos outros cristãos foram torturados e levados à morte, porque não deixaram de cultuar o Senhor, de adorar a Deus do jeito que vinham, nem por ordem de imperador. É exatamente por isso, você está ajudando, né, a clarear mais, né? Então, outra coisa, é que ela disse bem claro, Jesus está mandando ficar em casa. Quem é o Jesus que está mandando aí, né? É o Barra Jesus, que a Bíblia fala? É algum amigo teu que tem o nome Jesus? Eu tenho um amigo que o nome é Jesus. Quem é que está mandando, né? Qual é o Jesus que está mandando? Você? É através de você que ele está falando? Olha o seu histórico, né, de polêmicas e tantas coisas aí. Vê se a igreja brasileira vai te seguir, né? Então, Jesus está mandando. E aí, irmão, eu aproveito aqui para falar, né, de alguns textos que são usados, histórias, episódios bíblicos que são utilizados para poder exatamente... E eu já respondo até uma outra pergunta dela aqui, né? A outra declaração, outra coisa que ela diz aqui, né? Por exemplo, estão usando o texto de Isaías 26, onde Deus manda ficar em casa, fechar a porta do quarto e tranca, porque Deus vai passar trazendo aí punindo, trazendo castigo para a geração e tal. Usa o exemplo de José, né, que fugiu para não ser morto. E não é só ela, não. Já tem outros pastores usando esse argumento, que o anjo fala com José, ele pega Maria e o menino lá, o menino Jesus, né? Jesus ainda bebezinho e vão fugir para o Egito. Ela diz lá, Noé obedeceu o aviso de Deus e construiu uma arca, né? E isso tudo é interessante. Primeiro, o texto de Isaías é Deus quem está usando o profeta. E ali era um profeta, reconhecidamente profeta, levantado por Deus para falar à nação. Aqui no Brasil, tem muitos pastores famosos, afamados, conhecidos, de igrejas grandes, dizendo para congregar. Tem pastores famosos, afamados, de igrejas grandes, conhecidos, dizendo que não é para congregar. E aí, com quem você fica? Fiquemos com os princípios de Deus, escrito na palavra, que é para congregar e não deixar de congregar. Porque Deus não levantou um profeta nessa nação para falar com o seu povo, porque se Deus falasse, eu seria o primeiro a parar. Um dos primeiros, não vou ser o primeiro não, que se eu ouvisse eu já dizia, mandava uma mensagem, uma transmissão, diria para os irmãos. Mas não via esse profeta, esse representante de Deus na nação como era Isaías. Né? Aí José fugindo, uma palavra de Deus em sonho, foge. Deus falou com ele, foge. E Deus está falando conosco na palavra, congrega. E Deus mandou Noé. Isso é uma palavra direta. Quem garante que você está sendo usada por Deus? E quem garante também que alguém que está dizendo o contrário está sendo usado por Deus? Mas eu sei de uma que garante que é Deus falando, a palavra. Você pode dizer assim, a Ana Paula, o Hernandes Dias Lopes, o Iago e tantos outros pastores são representantes, podem, né, estar sendo usado por Deus nesse momento. O Malafaia de outro lado e outros pastores podem, né? Não é assim? Agora eu te dou garantia de uma que não falha, é infalível, a palavra. E ela está dizendo, não deixemos de nos congregar. E dando exemplo do congregar. Essa não falha. Então, na dúvida, eu fico com o princípio da palavra. Na dúvida, se alguém profetizou, se alguém teve visão, se não sei o quê, até porque que quem está mandando ficar em casa não é Deus. São os profissionais, as autoridades e os profissionais da saúde. O texto de Isaías era Deus mandando o povo se trancar. O lá em Noé, Deus mandou o povo, Deus mandou Noé
construiu uma arca, ele e aqueles que crescem, a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa, seus filhos e noras, né? Aqui também José, Deus manda e nós temos a garantia das escrituras que foi Deus. E que garantia nós temos hoje que é Deus está mandando a gente largar os templos, deixar de congregar? Eu vou continuar, porque senão a gente não, né? Então ele diz aqui, ó, aí ela vai falar, não podemos voltar, já é um pastor que entra lá, que eu esqueço o nome, não podemos voltar a ser igreja da Idade Média, né, da Idade das Sombras. É verdade, temos que voltar a ser igreja do princípio, a igreja deixada como modelo, padrão para nós, a igreja de Atos, que foi perseguida e não deixou de cultuar e adorar, né? Esse é o exemplo, não um exemplo de que se afastou. Me dá um exemplo aí da igreja que deixou, me dá um exemplo aí. Tu tem esses outros exemplos de fugir aí, mas veio uma palavra de Deus específica. Me dá um exemplo aí que Deus mandou o povo parar de congregar. Não tem, e eu tenho a palavra hoje mandando eu continuar. Aí ela vai dizer também, a fé, irmão, é racional. Eu não precisaria nem falar isso aqui, né? Porque o pastor Ciro Malafaia colocou isso aqui muito bem. Isso é uma mentira, que a fé é racional. A fé é racional. A fé, ela é sobrenatural. O culto é que é racional, que está em Romanos 12, 1 e 2. A fé, ela é sobrenatural. Como é que é uma fé? É fé racional, irmão. Porque, olha bem, olha que loucura, né? Que alguém fala que a fé é racional. Para tentar dizer, olha, fica em casa, é mais prudente. Existe maior prudência do que a palavra? Vou já falar da fé racional, se é racional mesmo. Existe maior prudência do que... Irmão, temos que ter bom senso, ela fala lá também. Bom senso, prudência, Existe mais prudência do que a palavra, guardar a palavra? Salmo 119, versículo 110. Olha o que o salmista diz. Sou mais prudente do que os idosos, os velhos, porque eu guardo os teus mandamentos. E o mandamento é congregar. Viu? Se tem alguém dizendo aí alguma coisa assim, mas o mandamento bíblico é congregar, é não deixar de congregar. Está escrito lá em Hebreus, eu vou colocar o texto aí embaixo, né? Bom senso, prudência. Alguém tem mais bom senso e prudência do que a palavra de Deus? Sou mais prudente do que os idosos, que já viveram a vida inteira, tiveram muitas experiências de quedas, de acerto, de vitória, de derrota, e há muita prudência com os idosos, aqueles que viveram mais. Mas o salmista diz, sou mais do que eles, porque eu guardo os teus mandamentos, os teus preceitos. Então, que fé racional é essa? Olha o que diz em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que fé racional é essa? A fé, ela é sobrenatural. Ela está acima de qualquer razão, porque não se explica. A fé crê naquilo que a ciência não consegue observar, que a filosofia não consegue explicar com a sua razão, que o senso comum não consegue identificar nada, com conhecimento humano nenhum se consegue alcançar, mas ela é produzida interiormente e vem do sobrenatural. A Bíblia está cheia disso. Agora, o que é racional? É o culto racional. Então veja bem aqui, ó, culto racional, Romanos 12. Eu quero acompanhar contigo e vou colocando esses textos aí, ó. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu nem tenho base para dizer que todo culto é racional. Aqui ele está apontando o culto, que é o vosso culto racional. Assim você cultua racionalmente. Mas Paulo fala de momentos que ele orava em língua, adorava em língua, onde não havia racionalidade, né? Ou seja, ele falava em línguas desconhecidas, adorava em línguas desconhecidas, cantava em línguas desconhecidas. Mas aqui o texto fala fé racional, de culto racional. É o que eu presto a Deus com a minha razão, com o meu entendimento. Agora é interessante que quando ela fala de fé racional, talvez ela queria falar de culto racional. E interessante o que é o culto racional. Sabe por quê? Porque diz aqui, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Ofereçam, apresentem o vosso corpo, daqui a sua vida, por sacrifício. Que sacrifício é esse? De ir para casa, de se esconder. Que sacrifício é esse de não enfrentar essa situação e se enclausurar dentro de casa? E ficar fazendo culto online?
e ficar só em casa orando e o povo se acabando na rua. E se alguém, eu vou falar isso aqui no final, procurar a igreja nesse momento de crise e de luta, que culto racional é esse? Que oferta é essa a Deus? O culto racional é apresentar, oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício. Olha, a palavra está dizendo vivo, ou seja, não é morto lá no altar, mas se for preciso, como muitos apresentaram a Deus o sacrifício vivo e tiveram que morrer pela palavra, como João, que morreu pela palavra, porque foi fiel, pregou contra as autoridades. João Batista, que eu estou falando, Estevão e muitos ofereceram esse sacrifício vivo, mas foi morto em oferta ao Senhor, né? Então está aqui, dando a resposta, né? Quem se esconde está oferecendo algum culto racional a Deus, está oferecendo algum sacrifício a Deus, está procurando a lei do menor esforço, da facilidade. Então ela chega a dizer aqui, os bombeiros, eu não sei, assim, uma falta de nexo na mente dela, né? Os bombeiros, profissionais da saúde, se arriscam. Então os pastores não é para se arriscar? Os crentes, que são aqueles que pregam a palavra, estão ministrando e tratam da espiritualidade do povo, porque uns tratam de uma área, outros tratam de outro. A nossa guerra é nessa área aí, né? Então, eu coloquei aqui, nós não vamos ser os agentes de Deus também nessa luta aí, junto com esses profissionais que estão lutando aí também, e nós, da forma como Deus, né, nos chamou para guerrear, para lutar, para pelejar, para fazer a obra dele. E aí eu uso uma palavra do pastor Silas Malafaia. A igreja é o último reduto da fé e a esperança para o povo. Quem é esse povo, irmão? O coronavírus, o Covid-19, ainda não tem vacina. O tratamento não existe ainda. Então que esperança o povo vai ter se não a fé? E se chegar alguém desesperado na igreja pedindo oração? Eu achei bonito quando ele disse, né? Se alguém vier para a igreja com coronavírus, doente, morrendo, apodrecendo, sei lá o que for, vai encontrar a igreja de porta fechada e devia encontrar um obreiro lá para arriscar a própria vida, para botar a mão na cabeça e orar, ministrar por aquela vida desesperada, porque esse é o nosso chamado. É melhor a gente morrer doente ou numa situação dessa, como disse, me parece que foi Gunnar Wingren que disse, que eu prefiro morrer gasto do que enferrujado. Quem que esse povo vai procurar? Em que esperança esse povo vai colocar? Essa igreja está escondida, se protegendo, com medo de pegar e não sei o quê, e o povo vai procurar o quê? Na sua casa? Vai adivinhar onde tem um crente, não é por isso que tem a placa da igreja lá fora, que é para mostrar onde tem um povo de Deus que se congrega e está lá e ir lá buscar oração. E se for apodrecendo, doente, quem vai estar lá para impor a mão sobre ela, para orar, pelo menos para rogar a Deus por aquela família, aquela vida que agora não é só um problema de saúde, já está sendo gerado um problema social, financeiro, econômico, gente já está sendo desempregada, gente que produz, trabalha, não está mais achando emprego, quem vende não está conseguindo vender, um irmão aqui que é Uber, não acha mais corrida, e o povo começa a se desesperar, tem que comer, tem que alimentar os filhos, tem que pagar conta, senão corta a energia, e o povo em desespero vai procurar quem? Vai adivinhar onde tem um crente? Ou numa cidade grande, lá no interiorzinho, talvez ainda ache um ou outro, mas não justifica. Mas na capital, onde eles vão achar? Quem é que eles vão saber? Que não se conhece ninguém. Vai procurar quem? Uma igreja, mas está fechada, que os irmãos estão cultuando, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é se esconder. É isso que está acontecendo. E ele diz, a igreja é o último reduto de fé e de esperança para o povo e para essa nação. Então, aí fala os policiais. Né? Quem trabalha em informática, os profissionais da saúde, ou outros profissionais, mas quem atua na linha de frente estão trabalhando. Né? Quando tem um tiroteio em algum lugar, todo mundo corre, se joga no chão, os polícias vão para cima. Por quê? São ministros, são funcionários, estão ali a serviço do povo, vão para arriscar a própria vida. E nós, cristãos, nós que somos ministros do Senhor, vamos correr que nem o povo corre também quando vê um tiroteio, uma ameaça, alguma coisa, ou vamos enfrentar a situação? Aí tu vê os profissionais de saúde estão lá se arriscando. Já teve médico que morreu tratando do coronavírus e é tido como herói. Mas se um pastor morrer porque foi infectado dirigindo um culto, vai dizer que ele é um abestado, que ele é um desobediente e estava lá fazendo a obra de Deus. Que coisa sem lógica, né? Então, a saúde é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma cunhada, tá lá, pede oração. Ore por mim, porque chega paciente, a gente não sabe quem tem, quem não tem. A gente tá lá exposto, mas não posso sair, porque esse é meu trabalho. E nós que somos ministros do Senhor, né? É melhor morrer lutando, servindo o povo, num ministério público, num ministério cristão,
público do que morrer como um covarde e um inútil. Fica essa palavra aí para a irmã Ana Paula Valadão, para os pastores fugitivos que correram e para todos nós, em nome de Jesus.